De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, bactérias, vírus e tantos outros micro-organismos causaram tantos estragos, né, na humanidade, dizimaram tantas pessoas quanto as mais cruéis guerras travadas pelo ser humano, né? Erupções de vulcões, terremotos. E vamos estudar hoje as principais epidemias de nossa história. Peste negra. A peste negra dizimou cerca de 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia em 1333 até 1351. A peste bubônica ganhou o nome de peste negra por causa da pior epidemia que atingiu a Europa no século XIV. Ela foi sendo combatida à medida que se melhorou a higiene e o saneamento das cidades, diminuindo a população de ratos urbanos principalmente. Causada aí pela bactéria Yersinia pestis, comum em roedores como o rato, ela é transmitida para o homem pela pulga desses animais que são contaminados. A inflamação dos gânglios linfáticos, seguida de tremedeiras, dores localizadas, apatia, vertigem e febre alta, são os seus principais sintomas. Então temos aí uma das principais epidemias que assolaram a nossa humanidade, a peste negra, dizimando cerca de 50 milhões de mortos, especialmente no século XIV. Depois nós temos cólera, que dizimou centenas de milhares de pessoas entre 1817 a 1824. Conhecida desde a antiguidade, teve sua primeira epidemia global em 1817. Desde então, o vibrião colérico, que é o Vibrio cholerae, né, sofreu diversas mutações, causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. A contaminação aí se dá por meio de água ou alimentos contaminados. Sabemos que a bactéria, né, que o Vibrio cholerae, né, se multiplica no intestino e elimina uma toxina que provoca diarreia intensa. O tratamento à base de antibióticos e a vacina disponível é de baixa eficácia, cerca de 50% de imunização. Tuberculose, 1 bilhão de mortos entre 1850 a 1950. Sinais da doença foram encontrados em esqueletos de 7.000 anos atrás. O combate foi acelerado em 1882, depois da identificação do bacilo de Koch, causador da tuberculose. Nas últimas décadas, ressurgiu com força nos países pobres, incluindo o Brasil, e como doença oportunista nos pacientes de AIDS. Altamente contagiosa, transmite-se de pessoa para pessoa através das vias respiratórias. Ataca principalmente os pulmões. O tratamento é feito à base de antibióticos e o paciente é curado em até 6 meses. Matou mais de 1 bilhão de pessoas. Varíola dizimou cerca de 300 milhões de pessoas entre 1896 a 1980. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Até figurões como o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida bexiga. A vacina foi descoberta em 1796. Ortopoxvírus, variole, né, era transmitido de pessoa para pessoa, geralmente por meio das vias respiratórias. A febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto, e posteriormente pústulas que podiam deixar cicatrizes no corpo, são os seus sintomas. Erradicada do planeta desde 1980, né, após campanha de vacinação em massa, a varíola ainda assola algumas partes do planeta, né, causada aí pelo ortopoxvírus variole. Né. Gripe espanhola matou mais de 20 milhões de pessoas entre 1918 e 1919, aí no chamado pós-guerra. O vírus influenza é um dos maiores carrascos de toda a nossa humanidade. A mais grave epidemia foi batizada de gripe espanhola, embora tenha feito vítimas no mundo todo. Sabemos que aqui no Brasil, o presidente Rodrigues Alves não toma posse e acaba morrendo de gripe espanhola. Ela propaga-se pelo ar, por meio de gotículas de saliva e espirros. Fortes dores de cabeça e no corpo, calafrios e inchaço nos pulmões são os seus principais sintomas. O vírus está
em permanente mutação, por isso o homem nunca está imune. As vacinas antigripais previnem a contaminação com formas já conhecidas do vírus. Sabemos que a gripe espanhola, dizimando aí cerca de 20 milhões de pessoas entre 1918 e 1919, no pós-Primeira Guerra Mundial. Tifo, dizimando 3 milhões de pessoas na Europa Ocidental e Rússia entre 1918 e 1922. O tifo é causado aí pelas bactérias do gênero Rickettsia. Como a miséria apresenta as condições ideais para a proliferação, o tifo está ligado a países do terceiro mundo, campos de refugiados e concentração ou guerras. O tifo exantemático ou epidêmico aparece quando a pessoa coça a picada da pulga e mistura as fezes contaminadas do inseto na própria corrente sanguínea. O tifo murino ou endêmico é transmitido pela pulga do rato. Dor de cabeça nas articulações, febre alta, delírios e erupções cutâneas hemorrágicas são os principais sintomas do tifo. O tratamento é feito à base de antibióticos. Lembrando que o tifo, né, ele exterminou 3 milhões de mortos, né, na Europa. Nós temos também a febre amarela. Cerca de 30 mil pessoas foram vítimas da febre amarela somente na Etiópia entre 1960 e 1962. O flavivírus, que tem uma versão urbana e outra silvestre, já causou grandes epidemias na África e nas Américas. A vítima é picada pelo mosquito transmissor que picou antes uma pessoa infectada com o vírus. Febre alta, mal-estar, cansaço, calafrios, náuseas, vômitos e diarreia. 85% dos pacientes recuperam-se em 3 ou 4 dias. Os outros podem ter sintomas mais graves que podem levar à morte. Existe vacina que pode ser aplicada a partir dos 12 meses de idade e renovada, né, aí a cada 10 anos. Então nós temos a febre amarela, que ainda é um problema, né, de muitos países. E nós temos o sarampo. Né? O sarampo dizimou cerca de 6 milhões de pessoas por ano até 1963. Era uma das causas principais de mortalidade infantil até a descoberta da primeira vacina em 1963. Com o passar dos anos, a vacina foi aperfeiçoada e a doença foi erradicada em vários países. Altamente contagioso, o sarampo é causado pelo vírus morbilivírus, propagado por meio das secreções mucosas, né, a saliva, por exemplo, de indivíduos que estão doentes. Pequenas erupções avermelhadas na pele, febre alta, dor de cabeça, mal-estar e inflamação das vias respiratórias são os seus principais sintomas. Existe vacina como tratamento aplicada aos 9 meses de idade e realizada aí aos 15 meses. Sarampo dizimou cerca de 6 milhões de pessoas por ano até 63. Malária, 3 milhões de mortos por ano desde 1980. Em 1880 foi descoberto o protozoário Plasmodium que causa a doença. A OMS considera a malária a pior doença tropical e parasitária da atualidade, perdendo em gravidade apenas para a AIDS. Pelo sangue se dá a sua contaminação quando a vítima é picada pelo mosquito Anopheles, contaminado com o protozoário da malária. O protozoário destrói as células do fígado e os glóbulos vermelhos, em alguns casos as artérias que levam o sangue até o cérebro. Não existe uma vacina eficiente, apenas drogas para tratar e curar os sintomas da malária. AIDS. Cerca de 22 milhões de pessoas perderam a batalha para a AIDS desde 1981. A doença foi identificada em 1981 nos Estados Unidos e desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde. O vírus HIV é transmitido através do sangue, do esperma, da secreção vaginal e do leite materno. Né? A destruição do sistema imunológico, deixando o organismo frágil, é um dos seus principais sintomas, né? Causando aí, deixando livre vírus, bactérias e parasitas e células cancerígenas atuarem no organismo que está fragilizado, o sistema imunológico fragilizado. Não existe cura até agora. Os soropositivos são tratados com coquetéis de drogas que inibem a multiplicação do vírus, mas não os eliminam do organismo.